Bom dia a todos. Estamos iniciando nossa 103ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, no dia 17 de julho, quarta-feira, às 9 horas, no auditório Augusto Brandão Cunha. Há o quórum suficiente. Passamos para o item 2, leitura e discussão da ata da reunião anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem algum reparo, alguma retificação em relação à ata que foi enviada antecipadamente. Ela não estava. Bom, então fica aprovado por unanimidade a ata da reunião anterior. Passamos então para o item 3 da pauta, apresentação e discussão do processo com juiz de reconsideração a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, processo 3.1. Com a palavra o conselheiro Danilo. Senhor presidente, esse processo 3.1, 2009, final 1859, interessado é Brasil Central Engenharia, auto-infração da área de energia, de geração, é o PCH. Esse auto-infração a gente já tinha julgado aqui no Conselho Regulador, e o interessado apresentou recurso para a ANEEL e veio para nós apreciarmos aqui em juízo de reconsideração. Eu tinha solicitado uma nota técnica para o pessoal da gerência de energia e foi observado que não tem fatos novos, então eu manifesto pelo simples encaminhamento para a ANEEL para apreciação. Por que ele pediu então? Não tem fato? Por que ele pediu o juiz de reconsideração? É o recurso, né? Pode pedir. Eu sei, mas pediu para protelar só? Mais tempo. A multa Tem nada? Você quer falar alguma coisa, Alba? Então fica negado. Aí a gente aceita o recurso, aí sobe para a ANEEL. Fica, Ok. Não há mudança de... Não há mudança de nossa parte. Então só para a ANEEL. Manutenção e encaminhamento para a ANEEL. Ok, então fica aprovado o encaminhamento à ANEEL, porque não há fato novo. Ok? Item 4. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatado pelo engenheiro, pelo conselheiro, não chegou a ser engenheiro, José Duarte dos Santos. Processo 4.1 e 4.2. Com a palavra o conselheiro José Duarte dos Santos. Senhores conselheiros, me foi atribuído aqui relatar dois processos. 4.1 2012, final 82-81, e 4.2 2012, final 60-31. O primeiro da aviação, na Napolina Limitada, e o segundo da Expresso São Luís. Os dois processos se referem a recurso contra a decisão já prolatada por este Conselho sobre a cobrança da TRCF, que é a Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização, o famoso termo de lançamento. E não há o que modificar a decisão anterior, porquanto a TRCF, quer dizer, é o procedimento que está em curso pela GR, salvo modificações com relação a essa questão da lei que foi aprovada aí, o feito deve prosseguir normalmente, porquanto a cobrança é absolutamente legal e a GR tem a obrigação de ofício de cobrar das empresas TRCF. Portanto, eu mantenho a mesma decisão anterior. Presidente. Pois não, com a palavra o conselheiro Danilo. Estava aqui com o conselheiro Zé de Paula. Nós temos também na pauta o item 5.6 e o 5.7, que são meus, e ele do 6.6 ao 6.15 são semelhantes aos relatados pelo conselheiro Zé Duarte. Eu queria perguntar se a gente, para Ela está em bloco, todos eles? Já está em bloco. Todos? Ok, sem problema. 5.6 e 5.7.
Então ficam 6.6 a 6.15. Ficam os processos 4.1, 4.2, 5.6, 5.7 e de 6.6 a 6.15 aprovado pelo prosseguimento. Ok? Isso. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 5.1, processo 2010, final 5897, Expresso Marli Limitada. Item 5.2, processo 2010, final 1020, Interessado Saneamento de Goiás S.A. 5.3, processo 2009, final 8905, Interessado Saneamento de Goiás. 5.4, processo 2010, final 0223, Interessado Saneamento de Goiás. E o item 5.5, processo 2009, final 8860, Interessado Saneamento de Goiás S.A. A palavra, conselheiro Danilo. Bom, o 5.1, 2010-5897, Interessado Expresso Marli Limitada, a empresa foi autuada por recusar transporte gratuito de um interessado no passe livre número 15604, do idoso. No percurso, ele tinha solicitado Goiânia a Porangatu, da linha 048, isso foi 17/8/2010. Esse auto-infração tinha sido apreciado pela Câmara Setorial de Transportes, que resolveu manter o auto-infração, penalidade de multa, o valor de R$ 1.600, que foi tipificado no artigo 12, inciso 21 da Resolução 297. Mas aqui a gente observa que ela não comprova aqui o alegado, que ela diz que já tinha sido preenchido as 2 vagas de idosos no ônibus. Mas ela alega e também não comprova que tinha fornecido. Geralmente algumas apresentam aqui um canhotinho, o histórico. Essa aqui simplesmente ela alega que os 2 já tinham sido concedidos, mas não comprova, sabe? Então, de acordo com isso, eu voto pela manutenção, tendo em vista a fé pública do fiscal. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. Os processos do item 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, eles são semelhantes, a tipificação é a mesma, presidente. Eu poderia estar relatando eles também em bloco para facilitar aqui nossa discussão. Ok. O 5.2 até o 5.5. Todos da Saneago, né? Todos da Saneago. Esses 4 processos são recursos da Saneago. Um deles, inclusive, foi avocado pelo conselheiro presidente, para a gente apreciar aqui no conselho. Mas, em todos os processos que foram oriundos de fiscalização da equipe de saneamento, da gerência de saneamento, que fizeram o TN, o termo de notificação, concederam prazos e 60 dias, esses prazos não foram cumpridos, a fiscalização retornou muito tempo depois, 1 ano praticamente, 1 ano e meio praticamente depois, e foram constatados que as não conformidades persistiam. São diversas não conformidades, guarda-corpo, eflorescência, pintura desgastada, ferro exposto, ferragem exposta, são várias não conformidades. Apresentação do cronograma que um nem apresentou, o outro cronograma apresentado parcialmente e não foi aceito pela gerência. Então, de acordo com as não conformidades que foram detectadas com a fiscalização de retorno, que persistiam, aqui a manifestação é pela manutenção também, senhor presidente. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro em relação aos processos 5.1 a 5.5? Isso.
5.2 a 5.5, desculpa. 5.2 a 5.5. Então, aprovados por unanimidades. Então, não aceito o recurso. Item 6. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 6.1, processo 2009, final 1883, interessado Viação Mineiros, Transporte e Turismo Limitada. Com a palavra, o conselheiro José de Paula. Bom dia, prazer estar aqui novamente com vocês. Trata-se o processo de recurso apresentado contra a resolução 548 de 2012 da Câmara Setorial de Transporte da GR, que manteve o auto de infração lavrado em 2009 em desfavor da empresa Viação Mineiros, Transporte e Turismo Limitada, por não portar no veículo, durante a viagem, o certificado de registro cadastral, né, do veículo. Infração descrita no artigo 56, no inciso 6º da Resolução 005 de 2008 do Conselho de Gestão da GR, durante viagem de fretamento no percurso de Mineiros a Goiânia. Devidamente notificada, a empresa apresentou novamente aqui o recurso, alegando que os números estão rasurados e os fiscais a bordo no veículo, no dia da fiscalização, fizeram pressão no motorista para arrumar a documentação. Isso está entre aspas. Só que o motorista estava apurado em apresentar a documentação que estava dentro do veículo. Relata que o motorista é evangélico e foi coagido e pressionado por policiais que acompanhavam a abordagem. Alega ainda que não houve publicação do julgamento no Diário Oficial. É anexa à defesa, cópia dos documentos, em cumprimento ao artigo 75 da Resolução 005 de 2008. É o breve relato. Cita uma situação aqui, antes da... Pois não, está em discussão. Da situação de definição aqui. A gente não observa aqui nenhuma rasura específica, e principalmente é uma questão reincidente, a empresa é reincidente, e não atende, foi uma discussão que eu fiz com a minha equipe lá. Por mim, esse processo é uma coisa que a gente tinha que definir aqui, ele já entraria como defesa não conhecida, ou recurso não conhecido, uma coisa nesse sentido, porque na notificação, como a gente havia já combinado aqui anteriormente, consta que o recurso a ser apresentado deverá conter requisitos básicos, como o nome da autoridade a quem é dirigido, o número do processo da GR, e a defesa não contempla essa situação. Isso não foi avaliado pelo jurídico, né, pela SUPAIP. Não, essa notificação é antiga já. 28 de março de 2012. Foi no corpo da notificação. Mas seria para as notificações novas, não? Não, essa notificação é a nova. As novas já vinham com a observação. O que a gente fala aqui é que é o seguinte, que ele está aqui, ó, o endereçamento da defesa. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização, Departamento Jurídico, Câmara Setorial, Julgadores. Assunto: cancelamento de multas. Excelentíssimo diretor, nem tem diretor aqui. Então, assim, ele não atende praticamente de maneira alguma a orientação da resolução. Tem. Mas, independente de uma coisa ou de outra, o mérito não... No julgamento do mérito, ele não acrescenta nada, ele reafirma a religião do motorista e que o fiscal, a fiscalização pressionou, que o documento estava a bordo. Inclusive, ele nem apresenta a cópia do documento na defesa. Alegou que ele pagava o dízimo direitinho?
provavelmente, né? Não falou isso nas palavras próprias, mas como ele já reafirmou a situação do motorista, provavelmente ele deve estar em dia com essa dúvida. Só não estava com a GR. E aí o voto, tendo base os pareceres da agência jurídica e da área de transportes, é pela manutenção do auto de infração. Todos concordam com o voto do conselheiro José de Paula? Aprovado por unanimidade pela manutenção do auto. Próximo. Próximo ponto de pauta. Então, próximo se não houver, 6.2. Se não houver objeção por parte dos senhores, eu gostaria de relatar em bloco. Também, haja visto que todos são da mesma empresa, a infração é a mesma, o enquadramento legal é o mesmo, mudando simplesmente as linhas, né? Mas a ocorrência é a mesma, é supressão de viagem sem prévia autorização da GR. E a defesa também segue na mesma linha. Alguma objeção? Não. Tratam-se os processos de recursos apresentados às resoluções proferidas pela Câmara Setorial de Transportes, que mantiveram os autos de infração lavrados em desfavor da empresa Viação Araguarina Limitada, por suprimir viagem sem prévia autorização da AGR, infração descrita no artigo 11 do inciso 6º da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão da AGR, nesse caso em particular, do processo do item 6.2, do horário das 7h30, partindo de Iporá, durante viagem na linha 600 de Iporá a Aragarças, no 6.3, do horário das 6 horas, partindo de Goiânia, durante viagem da linha 036 de Goiânia a Petrolina, que essa linha nem mais está ativa, né? Ela já foi oferecida à CMTC e que optou por não usar, né? Então, hoje ela é feita pelo transporte intermunicipal. Próximo ponto de pauta, o 6.4, trata-se de supressão de viagem do horário das 14 horas, partindo de Aragarças, durante viagem na linha 090, de Goiânia a Aragarças. E, finalmente, processo do item 6.5, também da Aviação Araguarina, por suprimir viagem do horário das 0 horas, partindo de Anápolis, durante viagem da linha 1087, Anápolis-Minasul. Todas... A empresa foi notificada pela decisão da Câmara Setorial e apresentou esse recurso alegando que não se trata de interrupção de serviço sem autorização. É que os serviços prestados se referem, não reúnem condições de autossuficiência devido à sua baixíssima demanda. Cita ainda que os usuários da referida linha tinham e ainda têm a sua pequena demanda suficientemente atendida por outras linhas, né? No caso, autorizadas pela NTT ou outras linhas de outras empresas. É o breve relatório. Em discussão. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da gerência jurídica que inexiste respaldo legal para que sejam anulados os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais e as decisões da Câmara Setorial, a decisão da Câmara Setorial de Transporte, os votos são pela improcedência dos recursos e consequente manutenção dos autos de infração. Todos concordam com o voto do conselheiro José de Paula? Aprovado por unanimidade. Em relação aprovados, o item 7, sem defesa, 8, sem defesa, 9, com defesa não conhecida, 10, sem representação legal, e 11, também sem representação legal. Pergunto aos conselheiros se tem algum desses processos que merece alguma
manifestação? Se não, ficam todos pela manutenção e prosseguimento. Como é que é? Pela manutenção e prosseguimento. Ok? Todos concordam? Então, ficam aprovados. Item 12. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Conselheiro Danilo. Presidente, queria solicitar para a gente, é um assunto simples aqui, mas que a gente pode estar colocando ele extra pauta aqui, por solicitação do Gilvan. Esse processo aqui, 2013, final 5291, a gente tinha aprovado aqui a resolução na reunião antepenúltima. Tem umas 3 reuniões atrás. Tem umas 3 reuniões atrás. Foi uma solicitação da assessoria, junto com a gerência de saneamento, para que atualizasse a resolução com os valores que a Saneago cobra dos serviços dos usuários, para que se atualizasse de acordo com a nova legislação da GR, com a legislação já atualizada. Foi. Mas vai mudar a resolução do saneamento disso? Não, mas isso aqui é outra coisa. Não, aqui é emolumentos, aquelas então, taxas, aquelas coisas. Você relatou em junho para a inclusão daqueles 4 itens. E em julho nós aprovamos aqui a atualização da resolução e revogou todas as outras para... A verdade é o seguinte, deixa eu tentar. A gente tinha aprovado a atualização daquelas taxas, aqueles emolumentos todos. Depois, 4 tinha incluído. Incluíram as 4, só que não incluíram com o valor atualizado. Incluíram com o valor antigo. Agora o que ele está pedindo é o processo extra para colocar com os valores atualizados, não é isso? Exatamente, é porque a gente aprovou e ela foi... Ficou com o valor em 2008, né? Foi a resolução de 2007, mas em 2009 teve uma atualização e em 2012 teve uma atualização de valor. E aí o anexo com essa atualização de valor, que foi a resolução aqui 858 de 2012, ela no anexo dela já com as atualizações dos valores não constava nessa minuta que estava no processo. Então é simplesmente retificar essa que a gente aprovou 3 reuniões atrás no Conselho, incluindo o quadro que tinha sido aprovado em 2012. É simplesmente essa retificação. Ok. A minha sugestão é que, como vai haver mudança na resolução do saneamento, mas tem consulta pública ainda. Pois é, não, mas aí tem prejuízo financeiro. É só consertar, fazer um acerto aí. É a de serviço. Prazo e valor de serviço. A outra não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então é isso, senhor presidente. É só retificar a outra, incluindo o anexo da de 2012, que já tinha sido aprovado com a retificação dos valores. Em relação ao processo 2013, final... É o 2013, final 5291. Final 5291, fica aprovada a inclusão na pauta com a retificação dos valores proposta aqui pela assessoria junto com a gerência de saneamento. Ok? Relato do conselheiro Danilo. Todos concordam? De acordo com o que consta nos autos aqui. Ok. Então fica aprovado na forma da lei, aprovado por unanimidade. Ok? Mais algum conselheiro quer fazer alguma consideração? O conselheiro Eduardo queria, mas ele está... Eu tenho algumas aqui. Pois não, conselheiro. O senhor estava ocupado aí, por isso que eu... Me chegou aqui às mãos um folder, que eu acho que é lá das Minas Gerais, falando de um charmoso Whitman, Tanus 3/4. Aí eu fiquei intrigado com esse negócio. Falou o quê? Um touro. Touro? Aí eu fiquei intrigado com esse negócio. Deve ser do Zé de Paulo. Se tem algum grau Ele de parentesco. Se tem algum grau de parentesco. Mas aí, olhando aqui a ficha técnica, diz que que esse touro já forneceu mais de 100 mil filhotes. Como eu conheço o Tanus do gênero humano, que também tem essa... Só 4 uma vez a cada só, deve ser da família. É da família. É da família. Porque o touro é o charmoso Wildman Tanus. Tanus. Se for escrito igual... Isso é porque é 3/4, é uma polegada. Você não falou que sua origem Onde é que está escrito aqui? É holandês.
Rapaz, 3/4 ainda, hein, 3/4, cara? já deu uma polegada. Olha a dengosa aí atrás. Tá faltando um assento aqui no Tem a tanuco. prima aí, ó. Charmoso, ele é Outro lado. charmoso, hein? Tem a prima aí atrás da dengosa. Dengosa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, Dengosa, dispensa a pergunta, porque 100 mil filhotes... Demais, né? Essa aqui Sua é o família de cachofra. Minas Gerais? É o cachofra. De Minas Gerais? Délcio, proprietário Délcio Vieira Tanoso. Tá vendo? Deve ser parente do Zé de Paulo. Por que ele sabe que você que trouxe? Não, não sei. Bom. Eu trouxe, você que tá com ele. Bom, eu tenho Já algumas. passou o leilão, não precisa empolgar, não. Já... Eu tenho algumas informações aqui, rapidamente. Nós fizemos as audiências públicas, eu relatei aqui na reunião passada, as 8 audiências públicas. E nós estamos marcando uma reunião para terça-feira da semana que vem. Terça-feira, dia 22, não é isso? 23. Devido ao CEFTU lá estar com aula ainda, então nós estamos indo na equipe aqui, nós vamos lá em Brasília para dirimir e acertar todas as pendências e algumas inconsistências, algumas coisas, e as coisas que saíram nas audiências públicas. Então a ideia é da gente passar o dia lá com toda a equipe do CEFTRU. Está indo eu, Alice, o Milton, Adriana está indo. Adriana, pessoal, toda a equipe aí para acertar lá com o CEFTRU essas pendências todas para a gente finalizar o edital. Mas se for ele e a esposa, vai dar briga. Eles brigam o tempo todo. Tô brincando. Mas é bom. Tá, então a gente está indo para Depois vai chegar aqui. tentar fechar essas coisas todas, tá? Então, só a nível de informação. Ontem eu recebi duas liminares, anteontem, duas liminares do transporte clandestino. O juiz da Fazenda Pública aqui, eu até estava falando com a Alice, isso aí está errado, é juizado da Fazenda Pública. Eu acho que o nome devia ser juizado anti-Fazenda Pública, porque é contra a Fazenda Pública, né? Eles são contrários ao Estado. Quer dizer, o juiz ainda falou, mas eu sou funcionário público, você é contrário ao Estado, né? Então, interessante, né? E dando esses dois processos, ele estava dando uma liminar para 2 condutores, para 2 veículos clandestinos de última estirpe, vamos dizer assim. Esses profissionais aí de Goiânia e Anápolis. Tanto é que, só para vocês terem noção, uma Zafira e um Doblô. São os profissionais aí. Aí eu falei, ó, aí é o cúmulo da coisa, quer dizer. Aí fomos lá no juiz ontem. Ele não marca horário, ali já tinha tido lá com ele, já tinha ido conversar com ele há uns meses atrás. E ele simplesmente é uma coisa rápida, e o pessoal estava aproveitando disso, ia lá e ele, por uma maneira ou outra, estava liberando. Ele liberou esses 2. Até que libere um ou outro, tudo bem, mas liberar 2 caras profissionais aí. Aí só em nível de informação, nós fomos lá e falamos com ele. Eu falei, foi bem claro, falei, ó, o senhor está liberando 2 marginal, dois criminosos, né? Tanto é que um deles, inclusive, era uma mulher, para vocês verem, uma mulher que não era dona do carro. O pessoal parou ela saiu correndo, bateu no carro da GR, sumiu com 5 pessoas dentro. Grávida. Motorista? Motorista. Então a coisa tá muito grave. A outra é o seguinte, o outro numa dobrou, estava conduzindo 7 pessoas. Quer dizer, não tem 8 bancos no carro, tem no máximo 7. Então, quer dizer, eu mostrei tudo isso para ele, falei, ó, isso é grave e tal. Ele nos atendeu muito bem e tal, disse que vai ver com carinho, que vai ver e tal, mas que falou daquele assunto da Constituição, direito de ir e vir. Eu falei, tudo bem, direito de ir e vir todo mundo tem. Agora, botar 8, 7 pessoas no carro e colocar a pessoa em risco e bater num carro público, e não sei, aí é duro, né? A ponderação maior que ele faz é o doutor Fernando César. Ele veio de Rio Verde, ficou muito tempo no interior e
foi criado o Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem tanto tempo, deve ter 6 meses, no Está máximo começando, 8 né? Então meses. eu tenho as dúvidas aí. Hã? Do Estado. O juizado é o Juizado Especial e contra a Fazenda Pública. São só ações movidas contra a Fazenda Pública. Porque, assim, a lei de juizado especial, quando saiu da Fazenda Pública, elas são só ações movidas contra, porque já que na justiça comum nós temos privilégios, e aí o nome com prazo em dobro, existem vários requisitos que não é comparado à justiça ao particular, criou-se no âmbito federal, e os estados estão criando os juizados especiais. Existe lei, os juizados especiais são de pequenas causas, quer dizer, um pequeno valor, né? E menor complexidade. Não pode ser proposta ação de execução fiscal, mesmo porque a ação de execução fiscal a gente quer parte, mas mandado de segurança, não podem, algumas ações não podem ser lá, então eles entram com outro nome. Uma ação ordinária de solicitação de liberação de veículo, entra com outro nome, mas pedindo a liberação do veículo. E o juiz nos explicou, e ele tem um entendimento antigo, de antes de 2009, de todo o questionamento de que ele entende que é questão de trânsito. Como sendo questão de trânsito, a multa de 80 UFIRs, que tem escrito no artigo 126, 124, 80 UFIRs, não seria a multa do que está descrito na lei 14.480, e que não poderia apreender o veículo. Não, ele conhece a lei, só que ele fala que não pode o Estado legislar sobre esse tipo. Sobre direito de ir e vir. Não, sobre transporte, porque a Constituição Federal, e é esse ponto que nós questionamos e batemos a tecla, porque a Constituição Federal, ela fala, artigo 22, inciso 11, compete à União legislar sobre trânsito e transporte. Então, a grande distinção é que nós não tratamos de trânsito e nem de transporte. Nós tratamos de direito administrativo, é serviço de transporte. É sobre a concessão, a permissão ou a autorização. E isso, sim, o STF, em 2002, ele já julgou, e por conta desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, é que a Corte Especial entendeu que a legislação do Estado de Goiás, ela está equiparada, ela coaduna com o Código de Trânsito Brasileiro, não fere o Código de Trânsito Brasileiro. A gente não trata de transporte, a gente trata de serviço de transporte. Então, é uma discussão doutrinária, e ele tem outro entendimento, por isso que ele fala que não é para a gente não tem poder para lavrar auto infração, que a gente segue uma legislação que ele entende que não seria correta, mas que a gente pedi novamente para ele, levei, na época, quando eu fui com a Maria Benta Fagundes, a doutora Maria Benta Fagundes, levei legislação, mas eles não recebem nada, mas nós conversamos, ele demorou um pouco, mas reconheceu a gente, pela fisionomia, e pelo que se percebe, o volume de trabalho, parece que ele já tinha um modelo pronto de Rio Verde, sim, e o volume de trabalho é extenso, eles são poucos funcionários, mas ele, pelo menos, né, doutor Roberto, nos deixou, doutor Roberto, acho que pelo menos a gente sensibilizou ele. Realidade, né? Sensibilizou. Ele já tinha falado da mesma forma antes, mas continuou com os mesmos e com o mesmo entendimento. A gente crê que altere. Vai dando notícia. Mas eu ainda falei para ele, doutor, tudo bem, eu não sou advogado, não entendo legislação, mas sabe o que está acontecendo? Esses dois aqui que o senhor liberou, eles já estão esparramando para todo mundo aí, ó. Que tem um juiz aqui que fica liberando isso, está rindo na cara dos nossos fiscais. Entendeu? Está rindo na cara dos nossos fiscais, marginal. E um falando para o outro, e todos comunicando que eles vão para lá porque tem mais celeridade. O prazo é simples, lá mesmo sendo fazenda pública, e a gente não tem prazo em dobro, a gente não tem requisito nenhum. Inclusive, nós não temos nem recurso, porque o único recurso que tem é um agravo, mas que vai para o próprio juiz, e existe um recurso nominado que é para o próprio uma reunião de juízes, não vai nem para o tribunal. Então, falei para ele que o presidente do tribunal, que o presidente do Tribunal de Justiça me orientou o seguinte, para mim, recorrer ao Superior Tribunal e à corregedoria falei na cara dele. Falou, tudo bem, é um direito, acho que você pode fazer isso. Eu acho que esses casos a gente vai até a última instância. E mais, aí trouxe hoje os processos, já determinei o seguinte, falei para a Alice, falei para o pessoal da fiscalização, que não tem esse negócio não, porque tem a liminar do juiz, vai fazer igual eu fazia antigamente, chega lá e enfia o processo, libera isso aí correndo. Não vai ser isso não, liberar no outro dia, normal. Não vai ficar fazendo isso não.
E mandei e pedi para o Canuto falar para eles. Eu falei, leve isso aqui pessoalmente e fala para eles o seguinte, que eu fui no juiz ontem, que nós não vamos aceitar isso, vamos recorrer, vamos até a última instância. Os caras aprenderam. Não, pô, os caras marginal. Ele falou para a gente o seguinte, que isso é uma liminar. Depois do processo, inclusive, ele acha que dependendo da nossa defesa, tudo ele pode até mudar e mandar prender o carro. Que é uma novidade. Ele falou isso pra gente. Novidade. Ele falou assim que ia estudar o caso e caso entendesse, na sentença poderia alterar, mas daí a gente teria que cumprir a ordem, né, judicial e poderia alterar. Porque a Alice falou pra ela, o senhor manda soltar, nós não podemos fazer mais nada. Ele falou, não, vocês podem recorrer depois, se for o caso eu mudo e mando inclusive prender o carro. Isso é uma novidade. Ótimo. Bom, então é isso. Tem que construir essa argumentação. Tem que... ele não leu. Ele quase confessou pra gente, né, que não leu, né? Congresso da ABAR. Eu recebi agora, mandei passar para o pessoal todo aqui, parece que não tem. E gente que vai. Aí é o seguinte, que eles estão prorrogando o prazo de apresentação dos trabalhos, então só isso. Tá? Quem tiver coisa escrita para você, né, Alice, tem que ver se tem alguma coisa. Bom, outro assunto é o seguinte. Há algum tempo eu já estava pensando nisso e nós vamos fazer o seguinte. A verdade é que nós temos dificuldade em relação à equipe de técnicos da área de transporte. Quer dizer, nós temos aqui algumas pessoas lá na gerência de transporte, o Milton, que é uma pessoa que entende transporte, mais de transporte urbano do que intermunicipal. É uma dificuldade que nós temos, eu estou preocupado com essa transição aí. Por isso, é o seguinte, nós estamos fazendo uma parceria com a FUNAP, da Universidade Federal de Goiás. Estamos contratando, fazendo um convênio com eles e contratando 2 pessoas, doutoras na área. Uma delas trabalhou na Cefitru, que é a Giovana, que é a pessoa que mais entende de todo o processo, de toda a parte, principalmente em relação ao anexo 2, né, operacional, né, Alice? E a outra é a Érica, que trabalhou no Cefitru também, está fora, ela é uma doutora que, inclusive, coordena o curso de transporte aqui da Universidade Federal. Então, nós estamos contratando as 2 para darem um suporte, principalmente capacitando algumas pessoas, e para isso nós vamos formar um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho de 4 ou 5 pessoas, eu já escolhi 3, 2 aqui da GR, uma de fora. As pessoas para ficarem craque na área de transporte, para a gente principalmente fazer essa transição do sistema atual. E depois, e de TI também. De TI eu estou vendo se eu arrumo fora ou se a gente põe no convênio também, pessoas que entendem do ArcGIS, essas coisas todas. Então a gente está preocupado com isso, já está pronto, já encaminhamos isso e deve começar a funcionar agora a partir da primeira semana de agosto. A gente já está capacitando o pessoal, esse grupo de trabalho, que vai funcionar e ligado diretamente à presidência, ao presidente do Conselho Regulador. Tá? Então, só estou informando aí para a gente ter uma condição melhor. Vai comprar o ArcGIS ou vai... Nós já temos. Já compramos. Já tem umas pessoas treinando aí. Tem algum tempo. Por último, numa das audiências públicas, houve uma reclamação muito grande de um vereador lá de Mozarlândia, em relação a isso que a gente vota sempre aqui. Por exemplo, o ônibus sai daqui, para lá no posto, lá na rodovia, e não entra no terminal rodoviário. Então é um problema sério. Isso tem lá em Nova Crixás, porque eu passo sempre, eu vejo. Os ônibus, principalmente da Araguarina. Eu mandei verificar, eles têm que fazer a sessão em Mozarlândia, e fazem dessa forma. Então eu me comprometi com o cara e foi marcado para amanhã. Nós notificamos a empresa a comparecer aqui amanhã, uma reunião de regulação para a gente ver
Ele perguntou se podia chamar o prefeito, eu falei, ótimo, pode chamar. Então, deve vir o vereador, o prefeito, nós aqui da GE, da área de transporte, com a empresa operadora, e vamos exigir deles que seja obedecido conforme está na planilha de horário. Não, dá uns 2, 3 quilômetros para entrar. Aí deu volta, dá uns 5. Não dá para fazer um meio termo, não, realmente tem um vazio. Eu acho que pelo menos alguns ônibus sim, a gente pode ver. Falando assim, uma questão de mudança mesmo. A outra destinação terminal e fazer um outro ali mais próximo. Essa audiência é para isso. A gente já fez isso uma vez em relação a São Luís de Montes Belos. Então é o seguinte, a gente faz a reunião, ouve as partes, faz uma ata, todos se comprometem, tem que ser uma coisa formal e tal, para ver o que vai resolver. Tá? Estou dizendo que é mais uma ação que a gente está fazendo e a reunião vai ser amanhã, não lembro o horário. Ok? Eram essas. Mais algum assunto? Então fica encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. E aí, você pagou o lanche ou não?